Olá, é um prazer inenarrável ter você aqui no canal Física com PH. Aproveite o começo do vídeo para deixar o seu like. Se você deixar para o final, você pode esquecer. Se inscreve no canal para ficar por dentro das novidades e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, com aquela sua prima que vai fazer vestibular, que vai fazer o Enem e você sabe que precisa de umas aulas de física. Hoje vamos falar um pouco sobre essa incrível ciência chamada física, que é responsável por tantas inovações tecnológicas no cotidiano, mas que também se debruça no estudo desde o mundo subatômico, os átomos, as moléculas, até o mundo cosmológico, o universo, os planetas, os satélites, as estrelas. É uma ciência bastante completa, bastante grande, digamos assim, né, com vários campos, e que nós vamos estar estudando de maneira geral o que cada parte da física se propõe. Além disso, vamos discutir os principais conceitos que são necessários para iniciarmos o estudo dessa incrível ciência. Quer saber mais sobre isso? Vem comigo! Como eu dizia, hoje vamos dar os primeiros passos no estudo dessa interessante ciência chamada física. Ora, o que é a física? Quando nós falamos física, o que é que você pensa? O que é que te vem à mente? Normalmente, quando fala em ciência, de maneira geral, os estudantes pensam nas inovações tecnológicas, no computador, no celular, nas torres de transmissão, nos satélites artificiais, naves espaciais, avião, tudo aquilo que tem a ver com invenções tecnológicas que estão aí presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Aliás, não apenas hoje, como sempre esteve presente aí ao longo da história da humanidade, especialmente a partir da primeira Revolução Industrial, onde o mundo ficou cada vez mais tecnológico. Porém, a física não se ocupa apenas do estudo ou das aplicações tecnológicas. Na verdade, a tecnologia, ela se fundamenta na aplicação de outras leis, de leis gerais, que são as leis das ciências, não apenas da física, como da química, da biologia, entre outras. A física, ela é uma ciência da natureza, ou seja, quando eu falo ciência da natureza, eu estou falando que é uma ciência que vai estudar fenômenos da natureza. Do grego, physis significa natureza, e daí a origem da palavra física. Os fenômenos físicos são fenômenos naturais e comumente são descritos em linguagem matemática. Então, normalmente os alunos se assustam aí com a física por causa de sua linguagem. Ela utiliza a linguagem matemática porque é uma linguagem universal, precisa, com toda uma simbologia bem estruturada e que favorece que a gente comunique os resultados da pesquisa científica para a população de maneira geral. Então, a física é a ciência que estuda fenômenos da natureza. Ora, se você parar para pensar, estamos o tempo inteiro em contato com fenômenos da natureza. Um raio, um relâmpago, trovão, o próprio som, a luz, o calor, a temperatura, as cargas elétricas, os movimentos dos corpos, as forças, as lentes, o microscópio, o arco-íris. Ora, nós estamos cercados de fenômenos da natureza, já que, claro, nós vivemos no nosso planeta, na natureza. Portanto, a física irá se debruçar sobre estes fenômenos da natureza e, por esta razão, ela é conhecida, ela é chamada de uma ciência natural. Não apenas ela, como a biologia também, que é o estudo da vida, e a química, que é o estudo aí da transformação da matéria. Vamos lá. A física, ela possui algumas divisões didáticas. Para estudarmos a física, é importante que a gente divida ela didaticamente para poder facilitar aí o estudo e também o ensino desta ciência. A primeira parte da física é a mecânica. A mecânica é a parte da física que estuda os movimentos. Ora, talvez nada seja mais antigo do que o movimento, nada seja mais comum do que o movimento. Então, a mecânica é a parte da física que estuda os movimentos. Aqui eu tenho, por exemplo, uma imagem com vários
objetos, vários símbolos da mecânica. Uma maçã caindo de uma árvore. Talvez você já tenha ouvido falar daquela história que Newton, o Isaac Newton, chegou às suas conclusões das 3 leis da mecânica quando ele observou uma maçã caindo aí de uma macieira. Alguns autores falam que ele estava no pátio da Universidade de Cambridge, sei lá. Enfim, existem várias versões dessa mesma história. O fato é que a maçã caindo nos remonta aí às leis de Newton, né? Um aviãozinho de papel voando. Aqui nós temos a presença da força de atrito com o ar, por exemplo. Aqui nós temos uma fórmula interessante, que a força da gravidade seria igual aí a massa vezes a aceleração da queda livre. Aqui eu tenho um bonequinho puxando, ó, uma caixa com uma certa força. Aparece também aqui a força de atrito, a força normal, que também vamos estudar tudo isso em uma outra videoaula. Ora, do outro lado, na outra imagem, nós temos a figura do sistema solar. Claro, os planetas estão em movimento, os astros estão em movimento de maneira geral, o próprio Sol está em movimento aí, porque ele está contido na Via Láctea, na nossa galáxia. Portanto, o estudo dos movimentos, o estudo das forças, será aí campo da mecânica, ok? Ora, outra parte da física importante é a termologia. Como o nome diz, a termologia vai ser aquela parte da física que estuda os fenômenos térmicos, ou seja, aqueles fenômenos que estão relacionados aos conceitos de temperatura e calor. Atenção! Os conceitos de temperatura e calor comumente são trocados no dia a dia, mas para a física são conceitos diferentes. Enquanto que temperatura está relacionado à sensação térmica de quente e frio, e que tem uma explicação microscópica que tem a ver com o movimento das moléculas, o calor, no entanto, é uma energia que flui de um corpo para o outro. Os fenômenos térmicos, que são aqueles relacionados com calor e temperatura, são estudados aqui na termologia. Então aqui eu tenho uma imagem que mostra o Sol irradiando o seu calor, né? O calor se propaga desde lá do Sol até a Terra. Aqui nós temos um termômetro, né? A física, a termologia, ela tem aí o estudo das escalas termométricas, escala Celsius, Fahrenheit, Kelvin. E esta outra imagem do lado direito mostra aqui os estados físicos da matéria. Também a termologia irá estudar aí as leis físicas das mudanças de estado físico. Então, esses fenômenos que têm a ver com o calor e com a temperatura estão dentro da termologia. Outra parte importante da física é a óptica, ou óptica geométrica, como alguns autores colocam. A óptica é a parte da física que estuda os fenômenos luminosos, aqueles que têm a ver com a luz, com a propagação, com a trajetória da luz. Ora, aqui eu tenho na primeira imagem, à esquerda, um prisma, e esse prisma está decompondo a luz branca nas 7 cores do arco-íris. São elas vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O estudo dos prismas, das cores, é também aqui parte da óptica. Aqui nessa imagem do meio nós temos o arco-íris, que também representa a decomposição da luz branca ao passar por gotículas de água em suspensão na atmosfera. Do lado direito nós temos uma imagem que mostra as lentes, que também são estudados dentro da óptica geométrica. E claro, além das lentes, os espelhos, espelho plano, espelho esférico, os instrumentos ópticos como a lupa, o microscópio, a luneta, tudo isso que tem a ver com luz está dentro dessa parte da física chamada óptica geométrica, ok? Outra parte da física importante é a ondulatória. Como o nome diz, a ondulatória será o estudo das ondas. Então, ó, é a parte da física que estuda os fenômenos ondulatórios. Aqui eu tenho uma onda se propagando na superfície de um líquido, porque está sendo gotejado aqui, ó, está caindo gotas nesse líquido, e essas gotas, o impacto da gota contra o fluido, está aí promovendo a existência dessas ondas que se propagam em 2 dimensões nesta superfície.
Ora, do lado direito, eu tenho aqui o espectro eletromagnético, que é uma imagem que resume ou que reúne os vários tipos de ondas eletromagnéticas que existem. Neste espectro que eu trouxe para vocês, aparece aqui ó, os raios gama, raio X, ultravioleta, infravermelho, microondas, ondas de rádio, as ondas longas, e aqui no meio, ó, essa estreita faixa, é a luz visível. Note que a luz visível também está dividida aqui em 7 cores. Cada cor ou cada faixa de cor está associada a uma faixa de frequência. Mas além das ondas eletromagnéticas, a ondulatória também vai estudar as ondas mecânicas. Eu já falei da onda na superfície de um líquido, mas, por exemplo, as ondas nas cordas de um violão, ou ainda as ondas sonoras e todos os instrumentos sonoros, como os instrumentos de sopro, como a flauta, ou ainda os instrumentos de corda. Portanto, todas as ondas, sejam elas mecânicas ou eletromagnéticas, estão aqui no nosso estudo da ondulatória. Outra parte da física importante é o eletromagnetismo. Como o nome diz, vai ser aí a parte da física responsável pelos estudos dos fenômenos elétricos e dos fenômenos magnéticos. Lá para as tantas, na história da ciência, descobriu-se que os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos, ou seja, aquilo que tem a ver com carga elétrica e aquilo que tem a ver com ímã, na verdade, eles possuem a mesma origem. E aí fundou-se aquilo que nós chamamos de eletromagnetismo, e não duas partes separadas, como era antes, a eletricidade e o magnetismo. Ora, aqui nas nossas imagens, nessa imagem da esquerda, nós temos aqui ó, cargas elétricas aqui dentro, né? Estabelecendo uma corrente elétrica. Aqui na imagem do meio, nós temos limalhas de ferro se concentrando nos polos de um ímã. Os ímãs eles possuem dois polos, o polo norte e o polo sul. E nessa imagem da direita eu tenho aqui um corte, uma representação de um corte do planeta Terra. Aqui nós temos o núcleo da Terra e as outras camadas da Terra até chegarmos na crosta, e essas linhas pontilhadas amarelas representando aí o campo geomagnético, ou seja, o campo magnético terrestre, muito importante para o estabelecimento da vida na Terra, porque o campo magnético terrestre nos protege do vento solar, de radiações que vêm do universo. Então, o eletromagnetismo estudará não somente os fenômenos relacionados com as cargas elétricas e com os ímãs, com o magnetismo, mas também aplicações tecnológicas, como as instalações elétricas de uma residência, o que são os resistores, geradores de corrente elétrica, receptores, circuitos elétricos. Portanto, compreender o eletromagnetismo é extremamente importante para as inovações tecnológicas do mundo moderno, para a engenharia. Né? Então, se você aí vai ser engenheiro, tem que saber que é importante compreender todas as partes da física, mas especialmente o eletromagnetismo. Finalmente, chamamos de física moderna tudo aquilo que a física descobriu ou tudo aquilo que a física estabeleceu do século XX para cá, né? A partir do século XX. Estamos hoje no século XXI. E aí, aquilo que a física construiu do século XX para cá, nós chamamos de física moderna. Basicamente, e eu digo basicamente porque é uma divisão, grosso modo, é uma divisão em gavetas enormes. Existem aí outras divisões menores dentro da física moderna. Mas, pensando em divisões maiores, nós podemos dizer que a física moderna ela é constituída pela teoria da relatividade, pela chamada física quântica, pela cosmologia, pela radioatividade, etc. A radioatividade, você sabe, é o estudo dos elementos radioativos, do decaimento radioativo, especialmente ali os estudos feitos por Marie Curie e Pierre Curie.
A relatividade, que é a teoria do Albert Einstein, tão famosa, a relatividade restrita e a relatividade geral, vai estudar o comportamento de objetos em altas temperaturas, ou ainda uma explicação alternativa para a gravidade, alternativa em relação à teoria de Newton. A física quântica, que é o estudo aí do mundo microscópico, do que acontece no interior do átomo, em escala do átomo. E a cosmologia, diferentemente da física quântica, é o estudo do macro, o estudo do cosmos, o estudo do universo, das constelações, não, das galáxias, dos planetas, das estrelas, e tudo aquilo que tem a ver com a origem do universo, o Big Bang, a estrutura do universo e etc. Bom, eu mostrei a vocês aqui que a física tem campos, tem divisões. Mecânica, que está associada ao movimento, termologia, que está associada ao calor e à temperatura, óptica, que está associada à luz, ondulatória, que está associada às ondas, eletromagnetismo, cargas elétricas e fenômenos magnéticos, e física moderna, que é basicamente aí a física quântica, a relatividade, a cosmologia e a radioatividade. Vamos agora prosseguir falando um pouco sobre grandezas e unidades. Claro, se a física estuda os fenômenos da natureza, e a física é uma ciência teórica e experimental, ela precisa medir algumas grandezas para poder estabelecer os padrões, as leis que regem o universo, que regem a natureza. Portanto, entender as grandezas e as suas medidas, as unidades, é de fundamental importância para iniciarmos o estudo da física, ok? Vamos lá. A importância de compreender as unidades de medida. Veja essa charge. A moça fala: o senhor poderia fazer uma almofada listrada de 10 por 15? E aí o senhor, ao telefone, responde: faço sim. Pode vir buscar amanhã que estará pronta. No dia seguinte, ela vai na loja dele e fala: meu Deus, mas essa é uma almofada para anão, porque é uma almofada pequenininha. E ele, surpreso, responde: mas eu fiz as medidas que a senhora me pediu. Me forneceu 10 por 15. Tirando... Opa, saiu, vamos voltar. E tirando a trena da bolsa, ela mostrou ao tapaceiro como havia escolhido as medidas da almofada. Ah, mas a senhora mediu com polegadas e eu só trabalho com centímetros. Ou seja, é importante que as pessoas compreendam quais são as grandezas envolvidas, nesse caso, o comprimento, né, da base e da altura da almofada, e a unidade que eu devo utilizar para medir. Se ela utilizou em polegadas e se ele utilizou em centímetros, é claro que ele entendeu dimensões menores, porque a polegada é maior do que o centímetro. Então é importante nós estudarmos as grandezas e as medidas da física. Vamos lá. Então, ó, as grandezas são atributos dos objetos que são passíveis de serem medidos. Então veja, toda grandeza pode ser medida. Assim, o volume, a massa e o comprimento são grandezas, mas se falarmos da cor, importância e utilidade, por exemplo, não são grandezas porque não podem ser medidos. Se alguém te pergunta qual a importância do papel do prefeito na sua cidade, você pode responder essa pergunta de maneira objetiva, porém você não pode medir uma grandeza chamada importância. Portanto, importância não é uma grandeza da física, ok? Vamos lá. A medida é uma forma de comparar duas grandezas de mesma espécie. Por exemplo, dois comprimentos, duas áreas, dois volumes. Ao comparar, geralmente não basta saber se é maior ou menor, pesado ou leve. É preciso saber quanto é maior, quanto é menor, quanto é mais pesado ou mais leve. E por isso nós precisamos medir. Então, tudo aquilo que se pode medir num objeto ou contar numa coleção é chamado de grandeza. Enquanto que medir é comparar grandezas de mesma natureza. Ou seja, se por exemplo eu quero medir aí o tamanho de uma parede, eu pego uma fita métrica e falo, ó, essa parede ela possui 5 metros de comprimento.
Eu estou comparando duas medidas, o tamanho da parede com o tamanho fixo chamado metro. Aquele tamanho fixo chamado metro cabe 5 vezes naquela parede que eu estou medindo e, portanto, a parede possui um comprimento de 5 metros. Então, medir alguma coisa é comparar o que eu estou medindo com um padrão, com uma medida padrão. Se, por exemplo, eu vou medir uma corrente elétrica e falo que ela tem 2 miliamperes, é porque por aquele fio está passando cargas elétricas numa intensidade de 2 miliamperes. Então, estou comparando a corrente do fio com o padrão chamado ampere, ok? Então, vamos lá. Ó, instrumentos de medida, é claro. Se eu quero medir uma grandeza, eu vou usar um padrão, né, que é a unidade, mas eu preciso de um instrumento para medir. Veja, nesse meu primeiro exemplo, o instrumento é a balança. A balança mede a massa da pessoa, portanto, a unidade é o quilograma, e a grandeza a ser medida é a massa. Aqui nessa minha outra imagem, nós temos um relógio. O relógio ele mede o tempo. E, neste caso, ele pode estar usando como unidade a hora. Poderia ser minutos, por exemplo, hora e minutos, enfim. Neste meu outro exemplo, eu tenho uma trena. Uma trena ela serve para medir o quê? Comprimento. E nesta imagem, eu tenho 3 crianças, onde uma está medindo a altura da outra, que é um comprimento. Para isso, ela está utilizando a medida, a unidade, desculpe, metro. Aqui nós temos uma jarra medidora, porque ela tem umas marcas, não é isso? Ela é graduada. Então, o instrumento é uma jarra medidora. Ela está medindo a capacidade de um líquido, de um fluido. E está utilizando para isso a unidade chamada de litro. Então, observe que cada grandeza ela é medida com uma certa unidade e com o auxílio de um certo instrumento, ok? Vamos falar um pouquinho sobre o Sistema Internacional de Unidades, que nós apelidamos sempre de SI, porque escrever Sistema Internacional de Unidades é um pouco comprido, nós chamamos simplesmente de SI. O Sistema Internacional de Unidades padroniza as unidades das diversas grandezas para facilitar a sua utilização ao redor do mundo. Ora, na tabela ao lado, nós temos aqui a grandeza tempo, por exemplo, oficialmente no SI, no Sistema Internacional, deverá ser medida com a unidade segundo. E você me perguntaria, PH, mas tempo eu posso medir em hora, tempo eu posso medir em minutos, tempo eu posso medir em dias, em meses, em anos, em séculos, em décadas. Ok, pode. No entanto, oficialmente no sistema internacional, o que está padronizado para todas as pessoas do mundo é que tempo deve ser medido em segundos, ok? Da mesma forma, massa é aquela grandeza que deve ter como unidade o quilograma. Comprimento é aquela grandeza que deve ter como unidade o metro. E você me diz, mas espera aí, comprimento, eu posso medir o comprimento de uma estrada, é melhor usar o quilômetro. Tá, é melhor usar o quilômetro. No entanto, oficialmente, o padrão para medir comprimentos é o metro, ok? Vamos lá. A temperatura é uma grandeza física que nós usamos a medida Kelvin, a escala Kelvin, que também é chamada de escala absoluta. Aqui no Brasil utilizamos mais o grau Celsius, né? Nos países como Estados Unidos, Canadá, utiliza-se mais o grau Fahrenheit. Porém, oficialmente, a escala do sistema internacional é o Kelvin. A quantidade de matéria, a quantidade de substância, é medida com a unidade chamada de mol, tão discutida e tão utilizada pelos químicos. A corrente elétrica, como eu falei agora há pouco, ela tem como unidade padrão o ampere. E a intensidade luminosa, o candela. Ou seja, existem aí algumas unidades
fundamentais. E todas as outras grandezas têm unidades que são secundárias, porque elas partem das unidades originais, das unidades principais, das primárias. Veja, por exemplo, se eu quero calcular, se eu quero medir uma força, a unidade de força é o Newton. Se eu quero calcular ou medir energia, a unidade é o Joule. Se eu quero calcular ou medir, por exemplo, potencial elétrico, a unidade é o volt. Porém, o Newton, o Joule e o volt não são grandezas principais. Elas são grandezas secundárias. Elas são originadas da combinação de grandezas principais. E quais são as grandezas principais do SI? Segundo quilograma, metro, Kelvin, mol, ampere e candela. Ok? Ora, aqui eu tenho, como eu acabei de falar, algumas grandezas derivadas, como a força, a velocidade, a aceleração, o volume, dentre tantas outras. Ora, é importante para resolvermos problemas de física compreendermos os múltiplos, os submúltiplos e os prefixos de maneira geral, que são muito utilizados aí nas grandezas físicas, nas unidades de medida, aliás. Veja, nesta tabela nós temos aqui alguns múltiplos e saiu do lugar. Alguns múltiplos e submúltiplos. Múltiplos, deca, que significa 10 elevado a 1, hecto, 10 ao quadrado, quilo, que significa 10 ao cubo. Quilo é muito utilizado. 1 quilograma tem 1000 gramas. 1 quilocaloria tem 1000 calorias. 1 kilowatt tem 1000 watts. E até nas redes sociais, 1K de seguidores significa 1000 seguidores, não é isso? Então, quilo é um prefixo muito utilizado aqui. Mega também é muito utilizado. Mega significa milhão, 10 elevado à sexta potência. O giga significa 10 elevado à nona potência. O tera, 10 elevado a 12. O peta, 10 elevado a 15. Hexa, 10 elevado a 18. Zeta é 10 elevado a 21. Iota, 10 elevado a 24. Ora, desses múltiplos são mais utilizados o quilo, o mega e o giga nos problemas de física. Agora pensemos nos submúltiplos. O deci, que é 10 elevado a menos 1, o centi, que é 10 elevado a menos 2, e o mili, que é 10 elevado a menos 3. Aqui é interessante porque 1 decímetro é a 10ª parte do metro, portanto é 10 elevado a menos 1 do metro. 1 centímetro é a 100ª parte do metro, portanto 10 elevado a menos 2 do metro. 1 milímetro é a 1000ª parte do metro, portanto 10 elevado a menos 3 do metro. Temos ainda o micro, que é representado por essa letra do alfabeto grego chamada Mi, que significa 10 elevado a menos 6. O nano, simbolizado pela letra N, é 10 elevado a menos 9. O pico, que é 10 elevado a menos 12. Femto, que é 10 elevado a menos 15. Ato, que é 10 elevado a menos 18. Zepto, que é 10 elevado a menos 21. E octo, que é 10 elevado a menos 24. Ora, então nós temos os múltiplos e os submúltiplos. O micro e o nano são muito utilizados aí quando falamos de carga elétrica, né? O milli é muito utilizado quando falamos de corrente elétrica e por aí vai, tá ok? São submúltiplos presentes aí na física. Vamos falar um pouquinho sobre as unidades de tempo. Nós sabemos que no sistema internacional o tempo é medido em segundos, mas também lidamos no dia a dia com o minuto e com a hora. Portanto, nós temos que lembrar que uma hora possui 60 minutos e que um minuto possui 60 segundos. Por esta razão, se eu quero transformar uma medida de tempo de hora para minuto, eu devo multiplicar por 60. De minuto para segundo, eu devo multiplicar por 60.
E o caminho contrário, ó, cada uma dessas casas, dividir por 60. Veja, o minuto, aqui nós temos as grandezas, uma tabelinha com as grandezas e com as unidades. O minuto, ó, tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos e, portanto, 60 vezes 60 dá 3.600. 1 hora possui 3.600 segundos. Um dia possui 24 horas, ou seja, 14.000, ou melhor, 1.440 minutos, ou 86.400 segundos. Um ano ele possui 365 dias, claro, aproximadamente, ou seja, 8.760 horas, ou ainda 525.600 minutos, ou 31.536.000 segundos. Claro, valores aí aproximados, porque nós sabemos que um ano não possui 365 dias inteiros. Vamos falar um pouquinho sobre as unidades de massa. Aqui nós temos, ó, nós sabemos que no sistema internacional, a unidade de massa é o quilograma, é a unidade oficial. Mas temos ainda aqui, ó, outras unidades. Aqui no meio tem a unidade grama, que é muito utilizada também. Tem o decigrama, centigrama, miligrama, enfim. Observe esta tabela. Cada casinha para a direita, quando eu for transformar, ó, eu devo multiplicar por 10. E cada casinha para a esquerda eu devo dividir por 10. É por esta razão que nós sabemos, ó, que de quilograma para grama são 3 casas, ou seja, eu devo multiplicar por 10 ao cubo ou ainda por 1.000. É por isso que 1 quilograma possui 1.000 gramas. Além disso, tem aí um detalhe que é o fato que uma tonelada possui 1.000 quilogramas e, portanto, possui 1 milhão de gramas, ok? Unidades de comprimento. Como que eu posso medir o tamanho das coisas, o comprimento das coisas? Veja, aqui eu tenho uma tabelinha. Essa unidade do meio é o metro. Nós sabemos que o metro é a unidade adotada pelo sistema internacional, mas observe que existem múltiplos e submúltiplos. Quem são os múltiplos? Ó, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Quem são os submúltiplos? Decímetro, centímetro e milímetro. Cada casinha dessa para a direita, eu devo multiplicar por 10 na transformação. Cada casinha dessa para a esquerda, eu devo dividir por 10 na transformação. Ou seja, aqui é fácil, por exemplo, ó, se eu tivesse 2 decâmetros. 2 decâmetros equivalem a quantos centímetros, por exemplo? De decâmetro para centímetro, eu tenho 1, 2, 3 casas. Portanto, eu devo multiplicar por 1.000. 2 decâmetros equivalem a 2.000 centímetros. Ok? Então, é importante aí entender essas unidades de comprimento. Deixa eu apagar aqui para dar espaço para o próximo tópico. Vamos lá. Unidades de área. Ao passo que o comprimento é medido em metros, a área é medida em metros quadrados. Né? Então, temos aqui metros quadrados, múltiplos decâmetro quadrado, hectômetro quadrado, quilômetro quadrado, submúltiplos decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Cada casinha dessa para a direita, na hora de transformar, eu devo multiplicar por 10 ao quadrado, ou seja, por 100. E cada casinha dessa para a esquerda, quando eu vou transformar, eu devo dividir por 10 ao quadrado, ou seja, dividir por 100. Ao mesmo tempo, quando estamos falando de volume, nós sabemos que um volume ele é medido em metros cúbicos. Aqui eu tenho múltiplos e submúltiplos, né?
quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, e cada casinha que eu for transformar para a direita, eu devo multiplicar por 10 ao cubo, ou seja, por 1000. Cada casinha que eu vou andar aqui para a esquerda, na transformação de unidades, eu devo dividir por 10 ao cubo, ou seja, eu devo dividir por 1000. Algo muito parecido com o volume é a grandeza chamada capacidade. A capacidade ela é medida em litros. Veja, aqui eu tenho 1 litro, aqui eu tenho decalitro, hectalitro, quilolitro, e do lado de cá, decilitro, centilitro, mililitro. Na verdade, nos problemas de física utilizamos bastante o litro e o mililitro, não é isso? Capacidade e volume são grandezas próximas, né? Só que o volume é uma medida geométrica em metros cúbicos, enquanto que a capacidade ela mede a quantidade de fluido que eu consigo colocar em um recipiente. E, portanto, utilizamos aí o litro, tá bom? Vamos lá. Continuando. Existem 2 tipos de grandezas na física. Nós já sabemos que grandeza é tudo aquilo que eu posso medir. Mas existem 2 tipos, 2 blocos de grandezas da física. As grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Vamos lá, vamos entender o que são grandezas escalares e grandezas vetoriais. Grandezas escalares são aquelas grandezas que ficam perfeitamente definidas quando conhecemos o seu módulo, ou a sua intensidade, com unidade. Já as grandezas vetoriais, elas apenas ficam perfeitamente definidas quando conhecemos o seu módulo, claro, a intensidade com a unidade, e a sua orientação, ou seja, a sua direção e o seu sentido. Como assim? Uma grandeza escalar, basta eu saber o número e a unidade. Tempo, por exemplo, é uma grandeza escalar. Se alguém te pergunta qual é a duração, qual é o tempo de uma aula na escola, você pode responder, a aula na escola tem um tempo de 50 minutos. 50 é o módulo, minuto é a unidade. Portanto, quando eu falo 50 minutos, você entende perfeitamente qual é a duração da aula. Essa grandeza que basta o número e a unidade, o módulo e a unidade, é chamada grandeza escalar. A grandeza vetorial, por sua vez, ela precisa de uma orientação. Por exemplo, se eu falar a vocês, eu saí da minha casa e andei 2 quilômetros. Você sabe onde eu parei? Não sabe. Porque depende de para onde eu andei 2 quilômetros. Se foi para o norte, se foi para o sul, se foi para o leste, se foi para o noroeste. Então precisa de uma orientação, de uma direção e de um sentido. As grandezas vetoriais elas são representadas por setas. E nós vamos aprender em outra videoaula que o nome dessa seta é vetor. Eu dei o exemplo do tempo, mas a massa, por exemplo, eu vou no açougue e peço, me dê aí 500 gramas de carne. Ora, 500 é o módulo, gramas é a unidade. Portanto, massa é uma grandeza escalar. Basta falar o módulo que eu sei o que é. Mas outro exemplo, se eu falo força, eu preciso dizer para onde aponta a força, para onde a pessoa está empurrando um objeto para entender perfeitamente a grandeza. Força, portanto, é uma grandeza vetorial. Mas não somente força, todos os campos da física, campo elétrico, campo magnético, campo gravitacional, também são exemplos de grandezas vetoriais. Veja aqui esta atividade. Eu quero associar as grandezas às suas classificações. Vou colocar aqui a minha imagem para o lado esquerdo, para poder sobrar espaço aqui. Veja, temperatura é uma grandeza escalar.
Se eu falo que o dia hoje está fazendo, né, a temperatura do dia de hoje é de 24 graus Celsius, 24 é o módulo, graus Celsius é a unidade, e eu compreendo perfeitamente. Portanto, temperatura é uma grandeza escalar. Velocidade, por sua vez, é uma grandeza vetorial. Eu preciso saber que um objeto está se movendo com uma velocidade de 8 metros por segundo, mas para eu entender perfeitamente esta situação, eu tenho que saber para onde ele se move, em que direção e em que sentido. A força, eu já falei anteriormente, é uma grandeza vetorial. A massa, eu também já falei anteriormente, é uma grandeza escalar. A aceleração é uma grandeza vetorial. O comprimento é uma grandeza escalar. O tempo é uma grandeza escalar, como eu já falei. E o peso, por ser uma força, assim como todas as outras forças, é uma grandeza vetorial. Na aula de hoje, eu falei aqui de alguns conceitos básicos para que você compreenda as próximas aulas dentro da física. Falamos que a física é uma ciência da natureza, estuda os fenômenos da natureza. Ela possui divisões para facilitar o seu estudo: a mecânica, a termologia ondulatória, a óptica, o eletromagnetismo e a física moderna. Passamos então ao estudo das grandezas e das unidades. O sistema internacional é aquele acordo entre os cientistas que padroniza as unidades no mundo inteiro. Então, por exemplo, se eu quero medir o tamanho de uma parede, aqui no Brasil eu meço a parede em metros e lá na Alemanha um outro cientista também mede a parede em metros. Eu meço uma temperatura em Kelvin e lá na China um outro cientista também mede a temperatura em Kelvin. Então, o sistema internacional serve para padronizar o uso das unidades. Então, grandeza é aquilo que eu quero medir, unidade é o padrão com o qual eu meço aquela grandeza. Vimos ainda que existem dois tipos de grandezas: as grandezas escalares, basta entender o módulo com unidade que eu compreendo a grandeza, e temos as grandezas vetoriais, que além do módulo e da unidade, eu preciso conhecer a direção e o sentido, ou seja, a orientação. Foi um prazer inenarrável estar com vocês e até a próxima!